Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Brojo e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o que fazer e de quem é a culpa desse lead. Nesse vídeo aqui eu vou passar várias dicas para você. Lembrando também que eu tenho um treinamento, se você quer encurtar o seu tempo, ter resultado mais rápido e não perder tempo com vídeos que não te ajudam, eu posso te ajudar. Eu tenho um curso passo a passo que vai do básico ao avançado na gestão de tráfego. Vou deixar o link dele na descrição e nos comentários. Clica que a gente começa hoje mesmo. Então vamos lá que tem bastante coisa para eu passar nessa aula aqui. Para ficar mais fácil, eu separei um mapa mental e nesse mapa mental a gente vai passar por vários pontos aqui. E ao final você vai entender melhor de quem é a culpa e o que você tem que fazer com esses leads desqualificados. Então vamos lá. Aqui eu separei vários tópicos que a gente vai ver e o primeiro tópico para a gente poder alinhar é o que a gente considera um lead. É um cliente em potencial que entrou em contato com a gente, seja de tráfego orgânico, pago ou mesmo ali de uma indicação, por exemplo. Uma vez que a gente já alinhou isso, agora a gente precisa entender o segundo ponto, que é esse aqui, ó, como esse lead chega até a gente. Como que funciona? Geralmente, você cria um anúncio que desperta o interesse, então esse lead entra em contato com você por meio desse anúncio. Só aí você já começa a entender que o primeiro ponto de contato é o anúncio. Então é importante que esse anúncio seja bem claro e tenha uma boa conexão com a oferta. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. Próximo passo, eu separei aqui um exemplo de um anúncio. Só que aqui, deixa eu avisar você, eu vou exagerar bastante, mas é apenas um exemplo para ficar mais fácil para eu poder explicar aqui. Eu vou abrir ele aqui para você ver. Imagine o seguinte, a gente vai fazer esse anúncio aqui. Tem o seu imóvel próprio com parcelas de R$100 por mês. Vai dar lead? Vai dar uma tonelada de lead, porque é uma oferta muito atraente ali, é um anúncio que vai atrair muita gente. Mas qual que é o segredo entre o lead estar qualificado e desqualificado? É a oferta por trás desse anúncio aqui. Um exemplo, eu separei uma que vai dar errado e uma que vai dar certo. Imagine o seguinte, a pessoa entra em contato com você, aí ela descobre que ela tem que dar à vista R$150 mil para ter essa parcela. Provavelmente quem busca esse valor de parcela não vai ter esse valor para dar à vista. Logo, todos os seus leads, ou a maioria, vai ser muito desqualificado. Agora, quando eu mudar a minha oferta, por exemplo, quando eu vim aqui e falo o seguinte, a pessoa entrou em contato, mas aí ela descobre que ela tem que dar ali uma entrada de R$20 mil, mas ela pode adicionar isso à parcela dela e a parcela vai ficar em R$200. Veja, mudou completamente, a probabilidade de eu conseguir fechar vai ser muito maior. Os meus leads vão ser muito mais qualificados. Então, para você ter um lead qualificado, você precisa de uma boa conexão entre o seu anúncio e também a oferta por trás daquele anúncio. Muitas das vezes você recebe leads desqualificados devido a não ter uma boa conexão entre eles. Mas tem muitas outras coisas que entram aqui. Então, vamos seguir que eu vou passar mais dicas para você aqui. Vamos fechar. Um outro ponto importante é a parte da validação da oferta, que você tem que entender de dois pontos que eu coloquei aqui, que é a jornada do cliente e a taxa de conversão dele. Como assim a jornada de cliente? Pensa comigo, cada produto tem uma jornada. Alguns a pessoa vai comprar na hora, outros vai levar alguns dias, semanas, meses e até alguns vai levar mais de um ano para a pessoa comprar. Nesses casos, você precisa entender essa jornada. Se o seu produto ali leva 3 meses para a pessoa fechar, não adianta rodar uma campanha no Facebook e esperar, por exemplo, ali fechar dali alguns dias. Isso não vai acontecer. Você precisa captar esse lead, trabalhar ele na base e ter um CRM para entender quando você fechar com ele, da onde que ele veio. Ele veio de uma indicação, veio do Google, veio do Facebook, veio de um conteúdo orgânico. E aí você pode trabalhar mais naquela fonte que você sabe que vai levar um tempo para você realmente conseguir ter essa conversão. Outro ponto é a taxa de conversão do seu cliente. Imagine o seguinte, seu cliente vai lá e tem uma taxa de conversão de 10%. Não é só pegar 10 contatos e esperar que ele feche um. Você precisa de volume. Então, às vezes, ele precisa de 20, 30, 50, 100 clientes para poder validar mesmo essa taxa, validar se está ocorrendo ou não a conversão ali. Então, é importante entender isso porque você sempre vai precisar de volume para fazer essas validações. Então, vamos seguindo aqui. Então, vamos chegar a um tópico aqui mais polêmico. E agora, de quem é a culpa? Vamos ver aqui que tem vários pontos para a gente poder analisar aqui. E aqui eu separei 2 pontos, de quem criou a oferta e do atendimento. Mas a gente tem outros pontos dentro aqui. Eu vou abrir para você ver. Veja que a gente tem a culpa de quem criou a oferta, de quem fez o anúncio e de quem fez a segmentação. E como é que vai funcionar? Geralmente, se a oferta não estiver dentro ali, por exemplo, do que você tem hoje no mercado, dificilmente você vai ter leads muito qualificados ou muitas conversões ali. Então, muitas das vezes você tem que entender se essa oferta está condizente com o mercado. Depois, a gente vai para essa parte aqui de quem fez o criativo.
O criativo geralmente é feito com as informações que o cliente passa ou então com as informações da oferta. Se ele não tiver uma boa conexão com a oferta, geralmente a culpa vai estar em quem fez esse criativo. Só que aí tem um detalhe importante. Muita gente faz o quê? Se você faz um criativo muito próximo da sua oferta, quase ninguém se interessa. Se você oculta algumas coisas e coloca algumas informações que deixam ele muito mais interessante, você vai aumentar a taxa de cliques, mas conforme você tem a desconexão com a oferta, vai acontecer o quê? Você vai trazer mais leads desqualificados. Por isso que é importante uma boa oferta para que você consiga criar bons anúncios que tenham ali um bom interesse do público e aí você consiga então trazer leads mais qualificados. E um último ponto seria a segmentação. Mas, por exemplo, a segmentação tem alguns detalhes. Vamos supor que o imóvel era para São Paulo e a pessoa segmentou para o Acre. Aí o problema está na segmentação. Mas outros tipos de segmentação, por exemplo, interesses mais amplos ali, geralmente não são tanto um problema. Por quê? Quando você usa um interesse mais amplo, à medida que as pessoas vão interagindo, vamos por mensagem, à medida que as pessoas vão entrando em contato com você, a ferramenta entende o padrão de quem entrou em contato com você, ou se você faz uma captação de leads, ele entende, por exemplo, quem está se cadastrando e ele vai buscar mais pessoas que têm aquele mesmo padrão comportamental dentro daquele interesse ali. Então, se você está tendo muitos cadastros errados, naturalmente ele vai entregar para pessoas ali desqualificadas. Se você está trazendo leads mais qualificados, ele vai tender a buscar dentro daquele interesse leads mais qualificados. Mas existem questões, como eu disse, de localização, que aí pode ser erro de segmentação, e aí geralmente quem fez a segmentação é que está errado. Esses são alguns pontos. Em alguns casos, tudo está bem alinhadinho, mas a gente tem um problema no atendimento. Como assim, Alexandre? Eu separei aqui embaixo um exemplo bem simples, ó. O atendimento geralmente é um ponto muito crucial e eu recomendo que você faça de vez em quando um cliente oculto. O que é isso, Alexandre? Entre em contato se passando por um cliente para ver como que é um atendimento. Geralmente um atendimento, por exemplo, pelo WhatsApp ali, é muito diferente do atendimento em uma loja física. Quando você entra em uma loja física, você tem, por exemplo, ali, você tem a iluminação, você tem muitas vezes um som, você tem o cheiro, você tem o atendente ali, né, que te atende muitas das vezes ali com um sorriso. Às vezes, nem sempre. Você atende mal pra caramba, mas enfim, você tem todo um ambiente ali que vai ajudar na conversão. E o atendimento ele faz diferença. Imagina, você entra na loja, a pessoa te atende ali muito bem, a probabilidade de você comprar é muito maior. Geralmente, se a pessoa te atende muito mal, você geralmente não vai comprar e vai sair. E no WhatsApp, o que acontece? Se a pessoa não souber fazer um atendimento, ou seja, se ela não souber usar um emoji, souber tocar uma conversa ali, ter um script, a conversa vai ficar muito mecânica ali. Ah, tem isso? Sim. Não. Tá. Sim. Ok. Isso vai fazer com que o quê? Com que a pessoa do outro lado tenha a impressão que o atendente está sendo grosso e não evolua na conversa e acabe não fechando ali. Então, a pessoa que vai fazer o atendimento precisa, sim, de um treinamento. Não dá para ser qualquer pessoa, principalmente se for um atendimento via WhatsApp. Tem toda uma técnica ali para poder fazer isso, mas isso é tema daí para um outro vídeo ali. Mas o legal é você fazer um cliente oculto. Em muitos casos, você está mandando lead, mas a pessoa não está atendendo direito ali. Com isso, você acaba tendo uma taxa de fechamentos muito menores, a pessoa reclama que ele é desqualificado quando o problema está muitas das vezes no atendimento. Um exemplo bem simples, a pessoa entra em contato, depois de 10 horas a pessoa vai lá e responde o lead. Campanhas de mensagem, a resposta tem que ser praticamente instantânea. Mas vamos seguir aqui. Deixa eu fechar esse tópico. Então, o que a gente pode fazer para trazer um lead mais qualificado? Eu separei alguns tópicos aqui para você ver. Primeiro, estudar o seu mercado. Veja o que as pessoas estão fazendo e você pode modelar. Você não vai copiar, mas você vai se inspirar no que elas estão fazendo ali para você entender o que está ou não funcionando, qual é a oferta que o mercado está praticando ali. Se você tem um produto muito descolado, muito mais caro ou muito fora do padrão, dificilmente você vai conseguir ter uma boa taxa de conversão ou conseguir leads muito qualificados. Um outro ponto é esse aqui, ó, estudar a sua persona. Estudar ela faz muita diferença. Por exemplo, num apartamento. Só um ponto, tá? A gente não faz aqui para imobiliário, eu estou dando um exemplo para ficar mais fácil, tá? A gente não trabalha com tráfego para imobiliário, a gente foca mais em e-commerce e infoprodutos aqui. Mas vamos lá. Essa parte de persona é muito importante você ter isso em mente. Por quê? Pelo seguinte fato. Por exemplo, num imóvel, quando você vai anunciar para uma pessoa que é solteira, é muito diferente você anunciar para um casal que tem filhos ali. O que você vai falar, o modelo, a proposta, a copy, tudo isso ele muda. As dores são diferentes, então tudo isso vai influenciar em como você vai criar os seus anúncios e deixar ele mais atraente para a sua persona. Logo, você tem que entender sobre isso para poder então criar anúncios mais eficientes e também criar ofertas que se encaixem ali nos clientes que você está buscando ali.
Depois, a gente tem que entender a jornada de compra. Em alguns casos, quando ela é mais instantânea, é mais tranquilo, mas quando ela é mais longa, você pode ter que trabalhar em outras etapas do seu funil para então pegar pessoas que estão no início da jornada, considerando comprar ou nem sabem ainda daquela oportunidade e ir descendo, para que quando ela for comprar, ela considere você ali. Isso vai ajudar bastante a aumentar suas taxas de conversão, principalmente no médio e longo prazo ali. A gente tem que também aqui analisar qual a melhor plataforma para você utilizar. Como assim? A pessoa está buscando no Google o que você quer vender? Então você utiliza o Google, porque ela está pesquisando ali. Não, tem poucas pesquisas no Google. O que você vai fazer? Você pode utilizar o Facebook ou o Instagram para chamar a atenção com base em segmentações, como interesse, idade ou localização, por exemplo. Analisar então a fonte de tráfego é muito importante para saber exatamente por qual você vai começar. Um outro ponto é você o quê? Refazer a sua oferta. Se você tem, por exemplo, ali uma boa oferta no seu julgamento e um criativo que tem uma boa conexão e está trazendo leads desqualificados, o que provavelmente está acontecendo ali? O cliente ele não está tendo a mesma visão, não está enxergando a mesma coisa que você. Eu costumo dizer que o cliente ele tem um mal do conhecimento. Ele conhece tanto o produto dele que você não consegue ver com os olhos do seu cliente. O que é óbvio para você, né? Acaba não sendo para o seu cliente. Então ele vê de outra forma. Então você tem que pensar em retrabalhar a sua oferta para poder então testar. Você pode criar uma landing page nova, por exemplo, e anúncios novos e rodar um teste AB e ver qual que performa melhor. E por último, o ideal é fazer um treinamento com a sua equipe de atendimento ali. Busca criar scripts de atendimento, ter um padrão, por exemplo, para vários tipos de resposta. Isso vai ajudar a você minimizar erros ali e ajudar também a aumentar sua taxa de conversão à medida que as pessoas vão aprendendo a lidar com o WhatsApp, porque não é tão simples quanto parece ali. Ter scripts, saber, por exemplo, utilizar emojis para demonstrar emoções, isso vai ajudar muito também a aumentar a taxa de conversão que você tem ali. Bom, como você pode ver, eu passei vários pontos que você pode analisar aqui, mas de uma forma resumida, quando você recebe muitos leads qualificados, você vai fazer uma análise da seguinte forma. Você vai começar, por exemplo, ali, analisando os anúncios e as segmentações ali. Se eles realmente têm uma boa conexão com a oferta que você está gerando ali. A partir disso, vai ficar fácil você saber. Mas na maioria dos casos, o lead não qualificado vem ali de um anúncio que não tem uma boa conexão com a página de ensino ou oferta que você tem ali. Bom, se você ficou até aqui, eu te agradeço. Se você puder, eu peço, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Se quiser, me segue lá no Instagram, que eu sempre abro caixinha de dúvida para ajudar o pessoal. Eu te agradeço por ter ficado até aqui e até a próxima aula.